Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre pressão de vapor, né? Então, os líquidos evaporam, né? E se a evaporação acontece num ambiente fechado, vai chegar um momento em que o vapor vai entrar em equilíbrio com o líquido e então essa pressão parcial dessa substância na fase gasosa é a chamada pressão de vapor do líquido. Vamos entender um pouquinho melhor o conceito de pressão parcial e como isso é importante para nós na prática. Então, deixa eu dar uma aumentada aqui no tamanho aqui para vocês enxergarem melhor. Agora, acho que está mais legível, né? Ah, imaginem o seguinte: imaginem que nesse balão aqui você conectou uma bomba de vácuo. Então, bem aqui você conectou a bomba de vácuo, né? Então, aqui você fez vácuo, né? Retirou todo o ar e restou aqui líquido em contato com o nada, literalmente, com o vácuo. Acontece que esse vácuo imediatamente começa a ser quebrado. Se você pensar no líquido como água, então você pode imaginar que moléculas de água passam da fase líquida, formando agora uma fase gasosa constituída unicamente de vapor d'água. Então você quebrou o vácuo e começou a formar uma atmosfera de vapor d'água. À medida que aparecem moléculas na fase água na fase vapor, o processo inverso começa a acontecer. E à medida que aumenta a concentração de moléculas de água na fase gasosa, o processo se aproxima do equilíbrio e, num dado momento, atinge o equilíbrio de tal forma que a velocidade de evaporação vai ficar igual à velocidade de condensação. E aí você vai ter, então, uma atmosfera saturada de vapor d'água. Graficamente, você pode entender aqui um experimento em função do tempo, né? A pressão de vapor aqui no eixo Y e o tempo no eixo X. À medida que o tempo passa, a pressão vai aumentando, mas chega um dado momento em que você tem o equilíbrio. Então você vai ter a pressão de vapor do líquido, você vai ter a fase gasosa completamente saturada com moléculas é, que vieram do líquido, né, moléculas gasosas que vieram do líquido, e as pressões de vapor são tabeladas para as diferentes temperaturas. Por exemplo, você tem tabelas de pressão de vapor para água nas diferentes temperaturas. E a pressão de vapor varia de líquido para líquido. Então, a água tem uma certa pressão de vapor e isso reflete a sua estrutura molecular, como as moléculas interagem entre si. A gasolina também tem uma certa pressão de vapor, que é maior que da água, é formada por moléculas mais voláteis. Se você, por exemplo, vai abastecer um tanque de uma motocicleta ou de um carro, quando você vai abrir o tanque, você percebe que o vapor da gasolina está empurrando a tampinha, né, para fora. Né? A pressão de vapor é alta. Então, aqui comparando alguns líquidos, você tem aqui água, etanol e éter etílico. Então, por exemplo, digamos 30 graus aqui, 30 graus. 30 graus. A pressão de vapor da água aqui é em torno de 25 torr, do etanol próximo de 100 e do éter etílico 600, que o éter etílico é muito mais volátil, né? As moléculas interagem mais fracamente na fase líquida, de tal forma que a evaporação é, de certa forma, facilitada. Quando a temperatura é aumentada o suficiente, o líquido vai chegar na sua temperatura de ebulição e você vai observar bolhas de vapor saindo do interior do líquido. Outro conceito importante aqui para nós é o de umidade relativa. Então, umidade... Algum problema aqui com o meu lápis? Não estou conseguindo escrever? O que está acontecendo? Vamos lá. Umidade relativa, que é em percentagem, vai ser igual à pressão parcial da água medida naquela tal localidade pela pressão de vapor da água, que é tabelada para aquela temperatura vezes 100. Então, isso aqui é tabelado, foi medido experimentalmente e foi tabelado.
E isso aqui é medido no momento que você está fazendo a medida da umidade relativa. Então, se você está em Aracaju, por exemplo, que tem mar e uma grande superfície de água, consequentemente, exposta à atmosfera, então você tem muita evaporação, de tal forma que a pressão parcial da água é bastante elevada, e quando você divide pela pressão de vapor da água tabelada, vai resultar em algo como 80%. Nossa umidade relativa varia talvez de 75% a 95%, dependendo se tem chuva. Já se você vai para o interior do Brasil, a área de líquido exposta para a evaporação vai ser bem menor. Então a umidade relativa vai ser menor. Agora vamos tratar de coleta de gases na superfície de líquidos. Deixa eu ver se eu tenho aqui já para colar aqui o enunciado. Tenho isso aqui do meu site também. Então vamos entender aqui e fazer este exercício simplesinho. Então vamos ao último exercíciozinho aqui do meu site. Você tem uma amostra de clorato de potássio que é decomposta parcialmente em oxigênio que é coletado sobre a água. Então o clorato de potássio, KClO3, ele se decompõe em KCl mais O2. Balanceando aqui, 2, 2, 3. Bom, vamos entender aqui esse aparato experimental. Imagina que isso aqui, na verdade, é uma proveta. Imagina assim, você pega a proveta, enche completamente de água, uma proveta de 500 ml, tapa a boca da proveta com a sua mão, mas de tal forma que não entre nenhuma bolinha de ar dentro da proveta. Aí você emborca nessa bacia com água, então você vai ter a proveta, que é um cilindro de vidro graduado, completamente cheia de água, sem sequer uma bolinha de ar. E aí você coloca aqui o sal, que vai se decompor termicamente. Aqui tem um catalisador, o óxido de manganês, mas ele não vai interferir na estequiometria. Tem o tubo de ensaio, a rolha, tubinho aqui que vai direcionar então o gás formado para o interior da proveta, de tal forma que nós mediremos o volume do oxigênio liberado. Então vamos lá. Uma amostra de clorato de potássio é decomposta parcialmente produzindo gás oxigênio coletado sobre a água, como mostra a figura abaixo. O volume de gás coletado é 0,250 a 26 graus Celsius, 765 torr. Quantos mols de oxigênio são coletados? Considere a pressão de vapor d'água igual a 25 torr. Então, um detalhe, quando as bolinhas de oxigênio sobem a coluna de líquido, elas têm um contato muito íntimo com a água e é uma área superficial muito grande dessa bolha de oxigênio em contato com a água, de forma que isso possibilita a evaporação de água e de tal forma que o oxigênio coletado vai estar saturado de vapor d'água. Em outras palavras, a pressão total vai ser igual à pressão parcial do oxigênio mais a pressão de vapor d'água que foi tabelada para aquela temperatura. Então, a pressão parcial do oxigênio vai ser a pressão total menos a pressão de vapor da água para aquela temperatura. A pressão total aqui, 765 torr. A pressão de vapor da água tabelada para essa temperatura, 25 torr. Então, a pressão parcial do O2 vai ser 765 menos 25, 740 torr. 740 torr. Então, quer achar o número de mols? PV igual a nRT. Número de mols de O2, pressão parcial de O2. Então, número de mols de O2 vai ser pressão parcial de O2 vezes volume sobre RT. Então, pressão parcial de O2, 740 torr, vezes o volume, 0,25 litros, sobre o R. O R em torr, né, tá aqui, 62,364, então, 62,364 litro torr por Kelvin, por mol, vezes a temperatura, 26 graus Celsius, dá 299,15
Kelvin, fecha parêntese. Vamos trabalhar com as unidades aqui. Unidades, litro em cima com litro embaixo, torr em cima com torr embaixo, Kelvin é menos 1 e Kelvin aqui, então isso vai ser dado em mol. Cadê a calculadora? Então vamos lá, eu vou abrir parêntese, 740 torr vezes 0,25 litros, fecha parêntese, dividido por, que tem no denominador, 62,364 vezes 299,15. Fecha parêntese, igual. Então, se deu 9,916 vezes 10 a menos 3. 9,916 vezes 10. Opa, tem um problema aqui no meu caderno. De repente ele se apagou. Deixa eu voltar, às vezes acontece. Recovery. Acho que é recovery. Vamos ver como é que é. Se eu perdi alguma coisa aqui. Não, perdi alguma coisa aqui. Ele simplesmente... Mas você volta aí. Felizmente está no final do cálculo e no final da aula, né? Então não perdemos o cálculo aqui, né? Ele tem problemas tecnológicos de vez em quando aqui na gravação de videoaulas. Então nós vamos ter aqui 9,916 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 já está aqui. Então, 9,916. E vamos verificar se está correto. Vamos lá. Vamos ver. Descendo aqui. Joia, né? Então tá aí o enunciado e resposta. Bom, por enquanto eu vou parar de gravar videoaulas sobre gases, né? Talvez eu acrescente aí embaixo uma sobre cálculo estequiométrico envolvendo gases, mas acho que já está de bom tamanho, né? Então, obrigado por assistir e até a próxima.